que a gente está discutindo aqui são juros reais. Aqui no Brasil, agora a Selic está em 11,75, mas tem uma inflação. Então, esses juros menos a inflação seriam juros reais. E nos Estados Unidos a inflação está em 8%. Eles estão subindo muito pouquinho a taxa. Então, o ponto é, eles estão sendo obrigados a subir a taxa de juros, mas não a ponto de compensar essa inflação. Se ficar assim, é um cenário positivo para o ouro. Muito positivo. Só que se eles colocam uma taxa de juros real, ou seja, a inflação está em 8, eles conseguem elevar a inflação até um patamar para... A inflação não consegue levar os juros até um patamar para conter essa inflação, e o investidor vê, nossa, agora eu tenho um ganho real nos Estados Unidos. As pessoas migram para títulos públicos americanos, isso é negativo para outros ativos, inclusive para o ouro. A gente pode falar que os juros reais americanos são um grande inimigo do ouro. Isso. E o ponto é que também tem um custo em fazer isso. É um país altamente endividado, bateu os 30 trilhões em termos de dívida, e uma coisa é você emprestar dinheiro por juros baixos, né? Aliás, você pegar empréstimo por juros baixos, os juros que é inferior a 1%, enquanto tem uma inflação de 8%. É que nem, por exemplo, eu pegar dinheiro com você emprestado, você me empresta R$100, eu falo, no final do ano eu te dou 101. Só que R$101 no final do ano compram muito menos do que R$100 de agora. Uhum. Então, esse jogo de pegar emprestado por juros zero, às vezes, e deixar a inflação comer o valor do dinheiro, é bom, diminui a dívida real deles, embora em termos nominais, no nome, continue a mesma dívida. Eu fui abrir uma tabela aqui, que está no Paradigm Education, né? Uma empresa na qual a gente investe, de cripto. Está na tabela mostrando o impacto da inflação ao longo dos anos. Então, uma inflação de 10% ao longo de 7 anos reduz a dívida pública pela metade. Se você não tiver juros, né, naquela dívida, só o impacto da inflação. Uma inflação de 5% ao longo de um período de 7 anos reduz em uns 30 e pouco por cento. Uma inflação de 2% ao longo de um período de 7 anos reduz em quase 20% a dívida pública. Então, ter esse jogo de você pegar emprestado por um valor muito baixo e deixar a inflação comer solta, diminui dívida. Só que tem um impacto na vida das pessoas, né? A inflação deixa o preço de tudo mais alto. É muito bom para o país, mas Exatamente. é um desastre para quem mora lá e para os investidores que não estão bem posicionados. E até por mais pobre, principalmente, É muito né? ruim. Porque o preço de tudo aumentando no mercado, esse cara ele vai gastar o dinheiro dele em consumo. Então, ele é muito impactado no final das contas. Nós que vivemos, né, eu nasci em 74, a década de 80 no Brasil, todos sabem quanto doloroso é uma inflação de 30%, 40%, que muitas vezes chegou não só ao ano, mas ao mês. Uhum. Isso é desastroso para um país. Não acho que vai voltar a ocorrer isso aí, mas mostra um pouco o quanto é importante as pessoas se protegerem e estarem atentas a esses movimentos. Bom, voltando a essa questão do ouro em si, a gente não sabe para onde o preço vai no final das contas. Na verdade, nunca sabemos, só depois que acontece. É sempre um cenário, né? No mínimo Em termos binário. nominais, a tendência é ir para cima. Para cima? É, ao longo do tempo, né? A taxa de crescimento da economia global no longo prazo é de crescimento. Então, você pode até decrescer a demanda relativa por ouro, a demanda vai crescer sempre. O nosso super especialista aqui, o que conhece tudo de oferta de ouro, sabe que é limitada a oferta, está dizendo para a gente. Então, em termos nominais, pelo menos, a taxa de crescimento, o vai tender a subir sempre, não tem como. A gente só não sabe se é o melhor tipo de alocação, pensando nas outras coisas subindo também, né? Como alocação de investimentos, a história é sempre outra, né? Você tem que considerar os custos de oportunidade, as oportunidades, as trocas que você pode fazer. De repente, no momento é melhor não ter ouro, ter fundo imobiliário. Agora o fundo imobiliário está performando muito mal, então não vamos tirar, vamos pôr o quê? No ouro, vamos pôr no ouro. Evidentemente, isso é papel do investidor ou então do consultor financeiro, do gestor, do assessor dele, orientá-lo sempre, porque isso não para.